Hoje em dia, muita gente no Brasil já começou a olhar para fora, buscando novas possibilidades de vida. Países como Chile, Uruguai, Estados Unidos e, claro, o Paraguai, que tem chamado cada vez mais a atenção. E não é à toa, eu recebo mensagens praticamente todos os dias de pessoas querendo entender como funciona morar aqui. Pergunta como: precisa de visto? Como são os documentos? Mas antes, deixa eu te explicar isso de forma bem direta. Deixa eu te dar um recado. Se você tem interesse de morar no Paraguai com mais segurança, sem aquela preocupação constante de emprego ou renda, eu vou te deixar um contato aqui na descrição e no comentário fixado. É um WhatsApp direto comigo. E quando eu digo direto, é direto mesmo, não é intermediário, não tem robô, é comigo. Lá eu te explico um caminho que muita gente ainda não conhece. Formas de ganhar dinheiro na internet, inclusive aqui pelo YouTube, tá? Sem precisar aparecer. Tem gente que faz muito dinheiro e você pode fazer o seu também. Eu vou te falar, com cerca de R$ 2.000 mensais, tu já consegue viver aqui com tranquilidade no Paraguai. Consegue pagar aluguel, alimentação e ainda consegue um respiro para começar o seu, sem aquela preocupação absurda que tem no Brasil. Agora sim, falando da realidade daqui, pela minha experiência morando aqui no Paraguai, posso dizer que é muito mais simples do que parece. No dia a dia, você não tem aquela burocracia pesada. Dá para você viver tranquilamente utilizando documentos brasileiros, como o RG, CNH. Já resolvem praticamente tudo, inclusive para se locomover dentro do país. Na maioria das situações, ninguém vai te exigir passaporte ou visto. A circulação aqui é bem tranquila, principalmente na região de fronteira. Aí sim vai precisar emitir a documentação local, conhecida como cédula paraguaia. Mas nesses casos, o processo não costuma ser complicado, pelo contrário, é relativamente muito simples. Inclusive, o próprio Paraguai tem interesse em atrair estrangeiros, principalmente os brasileiros. Existem vários incentivos para isso. Um dos pontos que mais chamam a atenção são os impostos, que são bem mais baixos que no Brasil. Em alguns casos, tem até a possibilidade de tributação zero, dependendo da estrutura da sua renda. Por exemplo, se você continua com uma empresa no Brasil, mas passa a morar no Paraguai, existem cenários em que essa renda não é tributada no país. E não é por aí. Existe todo o mercado crescendo justamente em torno desse movimento de brasileiros vindo para cá. E não para por aí. Existe todo um mercado crescendo justamente em torno desse movimento de brasileiros vindo para cá. Outra coisa que facilita muito a vida de quem vem para cá é o suporte que já existe. Praticamente em qualquer região do Paraguai você encontra profissionais que trabalham justamente ajudando os brasileiros. São escritórios, consultores e advogados que já estão acostumados com esse processo e fazem tudo, desde organizar documentos até auxiliar na abertura de empresas. Em várias ruas, principalmente nas cidades mais movimentadas, você vê placa oferecendo esse tipo de serviço, ou seja, você não fica tão perdido. Tem gente preparada para te orientar. Aqui onde eu estou, por exemplo, existem várias universidades. E um detalhe bem curioso: grande parte dos alunos são brasileiros. Muita gente vem com um objetivo bem claro, que é estudar e mudar de vida. E um dos cursos mais procurados, sem dúvida, é a medicina. Isso acontece porque no Brasil o custo é muito alto e acaba sendo inacessível para muita gente. Já aqui no Paraguai, a realidade é totalmente diferente. E tem um ponto interessante sobre isso. No início da faculdade, normalmente, não existe a documentação paraguaia. O aluno consegue se matricular e começar a estudar sem essa burocracia inicial. A necessidade de documento local costuma aparecer lá na frente, mas quando você vai passando os períodos, a faculdade vai te orientando. Outro detalhe que chama a atenção é a facilidade de entrada. Em muitos casos, não existe aquele processo pesado de vestibular. Você faz sua matrícula, organiza a mensalidade e começa. E falando em valores, as mensalidades são bem mais acessíveis se comparado ao Brasil, que acaba atraindo muito mais estudantes. Na prática, muita gente vem, estuda aqui e depois valida o diploma no Brasil, ou busca alternativas para seguir a carreira. Agora, indo além da parte do estudo, a vida no Paraguai é, de modo geral, bem mais simples no dia a dia. Por exemplo, alugar um imóvel ou até comprar um terreno pode ser um processo muito menos burocrático do que no Brasil. Em várias situações, você não precisa passar pelaquela papelada toda. Para dirigir, a mesma lógica.
Documentos brasileiros já resolvem. CNH e RG normalmente são suficientes para circular tranquilamente. Eu mesmo já fui atrás da documentação paraguaia e posso dizer, não é um processo caro e nem complicado. Inclusive, se você quiser que eu te explique tudo certinho, passo a passo, como fazer isso, comenta algo aqui como quero entender como tirar documento no Paraguai. Dependendo do interesse, eu trago conteúdo completo sobre o assunto. Agora, um detalhe bem curioso: o documento de identidade paraguaio é bem diferente do brasileiro. Ele tem visual mais moderno, com vários elementos de segurança. Quando você coloca contra a luz, aparecem detalhes, símbolos, é bem interessante. Enquanto isso, no Brasil, tudo está caminhando para um modelo mais simples e padronizado. Outro ponto que chama muita atenção por aqui é a questão do trabalho e das transições do dia a dia. Não existe aquela exigência constante de cadastro, CPF, registro para tudo. Muitas coisas são resolvidas de forma bem direta, inclusive pagamentos. Isso gera uma sensação de liberdade que para quem vem do Brasil é bem diferente. Aqui você não sente que está sendo fiscalizado o tempo inteiro. É comum ver situações que no Brasil seriam impensáveis, pessoas circulando com menos regras, menos exigências, o que mostra como o sistema aqui funciona de forma bem mais flexível. Para quem vem do Brasil, tudo isso pode soar meio estranho no começo, mas faz parte da realidade daqui. No Paraguai, principalmente na região de fronteira, o estilo de vida é bem mais leve quando o assunto é burocracia. Não existe aquela pressão constante com documentos ou fiscalização o tempo todo. Na prática, muita gente acaba vivendo entre os dois países quase que naturalmente. Vai e volta, resolve a vida de um lado e do outro, sem aquela sensação de estar sendo monitorado a cada passo. Claro, se você quiser se organizar melhor, dá sim para tirar a documentação local. Por exemplo, a identidade paraguaia permite que você emita uma habilitação daqui. E o mais curioso é o custo. Para você ter uma ideia, o valor para tirar uma carteira de motorista aqui pode ser muito mais baixo do que no Brasil. Enquanto no Brasil o processo pode custar milhares de reais, aqui é algo bem mais acessível. Inclusive, me conta aí nos comentários quanto custa para tirar uma CNH na sua cidade hoje. Vale a comparação. Outro ponto que muita gente comenta é sobre o nível de exigência em diferentes áreas. No Brasil, praticamente tudo passa por algum tipo de controle mais rígido. Processos, taxas, autorizações. Já no Paraguai, você percebe uma liberdade maior em várias situações do dia a dia. Desde compras simples até negociações maiores, como veículos ou produtos específicos. O processo costuma ser mais direto, sem tantas etapas ou exigências. Isso inclui, por exemplo, acesso a determinados produtos que no Brasil exigiriam muito mais burocracia. De forma geral, o que você sente é uma diferença clara na forma como as regras são aplicadas. Aqui, o sistema é mais flexível e menos engessado. Enquanto em outros países, e inclusive no Brasil, existem várias limitações e processos demorados. No Paraguai, muita coisa funciona de forma mais prática. Outra vantagem que muita gente destaca é a facilidade de acesso a bens. Aqui no Paraguai, por exemplo, é possível encontrar carros usados com preços mais acessíveis, muitas vezes negociados em dólar e com processos menos complicados do que em outros países. Agora, falando de segurança, que é um tema que, gente, sempre gera dúvida. De forma geral, o Paraguai é visto como um país relativamente tranquilo dentro da América do Sul, e especialmente quando comparado a grandes centros urbanos mais caóticos da região. Assim como qualquer lugar, existem pontos positivos e também situações que exigem atenção. Segurança não depende só do país, mas muito de forma como você se comporta nos lugares que frequenta e das decisões que toma no dia a dia. Um aspecto que eu percebi vivendo aqui é o perfil das pessoas. No geral, os paraguaios são mais reservados, discretos e valorizam muito o trabalho e a rotina. Existe um jeito mais tranquilo de viver, sem muita pressa. Por outro lado, de quem vem de fora, principalmente pelos brasileiros, precisam entender que já existe uma certa cautela inicial em algumas situações. Isso não é algo pessoal, é mais uma questão de convivência e experiências anteriores que acabaram criando esse tipo de comportamento. Por isso, uma dica importante: sempre busque resolver coisas importantes com profissionais confiáveis e, de preferência, diretamente com órgãos oficiais ou pessoas bem indicadas. Com o tempo, quando as pessoas percebem que você é alguém correto, respeitoso e confiável, essa barreira inicial desaparece completamente.
E aí entra um ponto forte do brasileiro, a nossa facilidade de comunicação. A gente sabe conversar, criar conexão, se adaptar rápido, e isso ajuda muito na integração e no dia a dia. Quando essa habilidade é usada de forma certa, abre muitas portas. Outro ponto curioso é a questão cultural. O brasileiro, em muitos casos, chama a atenção por ser mais expansivo, mais comunicativo, até pela aparência ou estilo. E isso acaba gerando curiosidade e muitas das vezes uma receptividade maior. Eu mesmo senti isso quando eu cheguei aqui. Você percebe olhares, interações diferentes e isso impacta até na sua autoestima. Tem muita informação circulando na internet que exagera bastante a realidade daqui, principalmente quando o assunto é segurança. E o que eu sempre digo é: nenhum país é totalmente seguro ou totalmente perigoso. O que existe são contextos diferentes. Quando você compara com outros lugares, percebe que desafios relacionados à segurança estão presentes em vários países. Não é algo exclusivo do Paraguai. Por isso, o mais importante é ter consciência e agir com responsabilidade e entender como funciona o ambiente onde você está. E, de forma geral, o estilo de vida aqui acaba sendo mais conservador, mais tranquilo e com menos pressão do que em cidades grandes. E, de forma geral, o Paraguai tem um perfil cultural mais tradicional. As pessoas seguem um padrão mais discreto, com valores voltados à família, ao trabalho e à estabilidade. A religião também tem um peso importante na cultura local, e isso acaba refletindo no comportamento das pessoas e nas decisões da sociedade como um todo. Uma coisa que me chamou a atenção foi a forma como a educação é levada a sério. Conversando com pessoas da área, percebi que existe uma disciplina maior por parte de muitos alunos. Aqueles que se dedicam, estudam de verdade, mantêm constância, acabam se destacando bastante. Outra dúvida que sempre aparece é sobre questões culturais mais atuais. E a realidade é que o Paraguai, em comparação com outros países, tende a ser mais conservador nesses temas. Isso influencia diretamente o ambiente social e a forma como certos assuntos são recebidos. Dependendo do seu perfil, dos seus valores, isso pode ser visto como algo positivo ou não, de cada pessoa. Agora falando de um ponto que interessa praticamente todo mundo, o custo de vida. De modo geral, viver no Paraguai costuma ser mais acessível. Os salários locais são mais baixos se comparamos com o Brasil, mas o custo das coisas também acompanha essa realidade. E isso cria um equilíbrio interessante no poder de compra, principalmente para quem ganha em real ou em dólar. Para ter uma ideia, dependendo da região, é possível encontrar aluguel com valores bem mais acessíveis do que em muitas cidades brasileiras. Em alguns casos, o que você pagaria em um aluguel simples no Brasil representa uma parte bem menor no orçamento aqui. Outro mito que muita gente ainda acredita é que o Paraguai vive apenas de produtos falsificados ou de baixa qualidade. Isso ficou no passado. Hoje, o país funciona quase como um grande centro de distribuição. Você encontra tecnologia, eletrônicos e lançamentos globais chegando com muita rapidez, às vezes até antes de aparecerem em outros países da região. Em centros comerciais e shopping, é comum ver produtos atualizados com boa qualidade e preços competitivos. Inclusive, na minha experiência, muitos produtos vendidos acabam tendo uma qualidade surpreendente, principalmente considerando o custo-benefício, desde produtos mais simples até os mais sofisticados. A diferença é que, no geral, você encontra mais opções e consegue escolher melhor. Mas como eu te falei desde o início, nenhum lugar é perfeito. O Paraguai tem muitas vantagens, principalmente em termos de liberdade, custo de vida e simplicidade no dia a dia. Por outro lado, também tem suas particularidades, sua cultura e pontos que você precisa entender antes de tomar qualquer decisão. E é justamente por isso que eu sempre recomendo. Antes de vir, se informa bem, entende o contexto e vê se o estilo de vida realmente combina com você. Mas nem tudo são vantagens, também existem alguns desafios que você precisa considerar. Um dos primeiros é a questão do idioma. O espanhol até dá para se virar, principalmente no começo. Agora o que realmente pega é o guarani. É um idioma muito presente no dia a dia e para quem não está acostumado pode parecer completamente distante. Em alguns momentos você vai estar perto de pessoas conversando e simplesmente não vai entender nada. E isso pode gerar aquela sensação de estar de fora da conversa. Mal no início. Outro ponto importante é o clima. Aqui, quando faz calor, é calor de verdade. Temperaturas bem altas que exigem adaptação. E no frio, apesar de não ser tão longo, pode surpreender também. Além disso, o ar costuma ser mais seco ou muito úmido em vários períodos do ano, o que pode incomodar um
pouco no começo, principalmente para quem tem sensibilidade respiratória. Por outro lado, existem facilidades no dia a dia. Se você precisa de medicamentos, vitaminas ou suplementos, por exemplo, o acesso costuma ser bem mais simples, sem tanta burocracia. Outro fator que chama a atenção é o custo de energia. Em comparação com o Brasil, a diferença pode ser grande. Isso faz com que muita gente utilize o ar-condicionado com mais frequência, sem aquela preocupação constante com a conta no final do mês. Agora, falando de trabalho, esse talvez seja um dos pontos mais importantes de avaliar antes de tomar a sua decisão de se mudar. O Paraguai tem uma economia menor e uma população reduzida, o que naturalmente limita algumas oportunidades, principalmente em áreas mais específicas. Grande parte dos produtos consumidos vem de fora, e a economia local é muito baseada em setores como agricultura e educação, especialmente com a presença de fortes universidades. Áreas como tecnologia e indústria ainda estão em desenvolvimento. Ou seja, dependendo da sua profissão, pode não ser tão simples encontrar emprego por aqui. Por isso, muita gente opta por vir já com uma renda estruturada, seja do Brasil ou da internet. E nesse cenário, viver no Paraguai passa a fazer muito mais sentido. Inclusive, se esse for o seu caso e você quer aprender formas de gerar renda online, existem caminhos possíveis, mesmo sem experiência. Se você tiver interesse, dá para você buscar informações na descrição ou no comentário fixado nesse vídeo, onde você encontra um contato direto para entender melhor esse tipo de oportunidade. Seguindo por aqui, outro desafio que muita gente percebe ao chegar é a infraestrutura em algumas regiões. Dependendo da cidade ou do bairro, você pode encontrar ruas sem pavimentação, trechos com barro, pedra e até situações de alagamento quando chove forte. Também é possível ver áreas com menos organização urbana, o que pode causar uma impressão inicial de descuido. Se você comparar com algumas cidades brasileiras mais estruturadas, principalmente regiões conhecidas pela organização, a diferença realmente aparece. Mas aqui entra um ponto importante: isso varia muito de lugar para lugar. Existem áreas mais simples e outras bem desenvolvidas. Tudo depende da região em que você escolhe para viver. Em algumas regiões urbanas do Paraguai, o visual pode parecer mais simples e até um pouco desorganizado em certos pontos, mas isso é muito relativo. Tudo depende do seu ponto de comparação. Se você já viveu em regiões mais estruturadas no Brasil, pode sentir a diferença com mais intensidade. Por outro lado, quem vem de lugares menos organizados pode até enxergar algumas cidades aqui com outros olhos. Um dos aspectos que mais chama a atenção de quem pensa em se mudar é justamente esse: a organização urbana e o estilo da cidade. Aqui o foco costuma ser mais funcional do que estético. Não tem aquela mesma variedade de paisagens, cores e vegetação que a gente vê em muitas cidades brasileiras. E isso pode, em primeiro momento, passar uma sensação diferente, até mesmo de insegurança visual. Mas, na prática, o dia a dia costuma ser bem mais tranquilo do que parece. Outro ponto importante é entender que o Brasil também pode ser um ótimo lugar, dependendo da sua realidade. Se você tem uma boa rede de contatos, oportunidades, estabilidade profissional, a vida lá pode ser muito mais vantajosa. Agora, para quem não tem esse suporte, a experiência pode ser bem diferente. E é aí que entra uma possibilidade interessante. Muita gente hoje opta por equilibrar os dois lados, viver entre o Brasil e Paraguai, principalmente em regiões de fronteira. Acaba sendo uma estratégia para aproveitar o melhor de cada país. Mas esse já é um assunto que merece um vídeo só para isso, e eu posso trazer em breve. Agora, chegando ao final, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já aproveita para se inscrever no canal e, claro, deixe o seu like. Isso ajuda muito o vídeo a chegar em pessoas que também estão buscando por esse tipo de informação. E se você quer entender melhor como viver aqui com mais tranquilidade, ou até criar uma renda pela internet, o contato está na descrição e no comentário fixado. Fala comigo por lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!